Olá, boa noite. Eu sou Weber Estevão e eu gostaria de falar para você nesse dia acerca do arrebatamento e a questão toda acerca da pré-tribulação, se vai ser antes, se vai ser depois. Esse é um aspecto muito importante e a Igreja de Jesus Cristo, eu quero afirmar isso, que a sua noiva, ela será santificada, não será arrebatada e passará pela grande tribulação, triunfante, para aguardar a segunda volta de Jesus Cristo, quando ela então subirá nos ares para encontrar com ele, o Senhor Jesus. É para isso que eu fui chamado, para pregar a Jesus Cristo nesses últimos dias, antes da sua segunda vinda, para pregar contra as mentiras de Satanás que se infiltraram nas igrejas evangélicas. Eu não acredito que exista um arrebatamento separado da segunda vinda de Jesus Cristo. Para mim, esses dois eventos acontecem simultaneamente, ou melhor dizendo, eles são o mesmo evento. Nesses dias de dificuldades que são aí geradas pelo Covid-19, nós estamos vendo, muitos pastores estão falando e transmitindo que Jesus está para voltar a qualquer momento, porque esse é um sinal, a infecção é um sinal claro das pragas antes da volta de Jesus Cristo, então Jesus está para voltar a qualquer momento. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos estamos vendo essas pregações constantes e alertando que Jesus então está para chegar. Entre eles tem o J.D. Farag, o John MacArthur, famoso John MacArthur, Greg Laurie, são americanos, o Amir Tsarfati, que é um judeu messiânico, e aí o último, talvez mais badalado aí na internet, o pastor Carlos Cardoso, com as suas pregações cheias de conspiração, cheias de conspiração e tudo mais. E eu quero também dizer que, principalmente nas redes evangélicas, nos Estados Unidos, na televisão, cheio de profetas que vêm e cada um tem a sua profetada para dizer. Na verdade é um fiasco, é muito triste, porque acaba sendo um próprio escárnio para Jesus Cristo. Mal sabem eles que estão fazendo um grande desserviço para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não, ninguém vai a lugar algum antes da grande tribulação. E sim, quem vai aparecer inesperadamente, na verdade, é o anticristo, não Jesus Cristo. E no que eles acreditam, aqueles que pregam o arrebatamento da igreja que acontecerá antes da tribulação, o que eles na verdade enfatizam? O que eles defendem? Então eles pregam que a igreja de Jesus Cristo será tirada da terra quando o anticristo surgir, ou logo após ele se manifestar como filho da perdição, depois daqueles 3 anos e meio, infligindo sobre toda a raça humana, a humanidade, a grande tribulação. Então eles afirmam que a igreja vai subir com Jesus Cristo e ficar olhando lá do céu, né, os desafortunados aqui na terra a sofrerem a ira de Deus, que vai basicamente tomar sobre toda a terra, né? E eles ainda apregoam que então o Espírito Santo será tirado, porque eles afirmam que o Espírito Santo não vai estar na terra, sobre a face da terra, durante a grande tribulação. O curioso é saber que é o próprio Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo eterno. Então, como alguém vai se convencer que é pecador e que precisa ser salvo por Jesus Cristo, se o Espírito Santo não está mais aqui? É uma trama que é bem montada por Satanás, na verdade. Lembre-se que ele é ardiloso e conhece a Bíblia, com certeza, pelo menos 1000 vezes melhor do que você e eu. Então, ele vai distorcer a palavra de Deus. Mas, veja assim, eu creio que
que diz em João, lá na palavra de João 16, 7 até 11, diz assim: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está falando, né? Se eu não for, então o Conselheiro ou o Espírito Santo não virá para vocês. Mas se eu for, então eu o enviarei. Jesus está dizendo, vou enviá-lo. E quando ele vier, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, diz Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que Jesus está dizendo que ele vai ao Pai, mas manda o Espírito Santo. Esse Espírito Santo vai estar conosco. Então, como que o Espírito Santo será tirado exatamente no período onde ocorrerá a tribulação e como pessoas se converterão, como pessoas aceitarão a Jesus Cristo se o Espírito Santo não está aqui? Quem as convencerá? Esses que pregam a grande tribulação, que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação, creem que essa tribulação, na verdade, é a ira do próprio Deus sobre os homens e sobre a terra. Porém, a ira de Deus, na verdade, será o julgamento eterno. Essa grande tribulação, na verdade, é a ira do próprio Satanás, é a ira do próprio diabo sobre o homem, tentando levá-lo a sucumbi-lo ao inferno. E não é a ira de Deus. A ira de Deus será dada no último dia, quando Jesus, na verdade, voltar, estará para o justo juiz, estará pronto para julgar a todos e todas as pessoas. Veja o que diz em Sofonias 1, 14, 15, 18. Diz assim: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Veja que é interessante, em Sofonias, estamos ainda no Velho Testamento, né? Está se dizendo assim, olha, está prestes a vir. É isso que nós estamos ouvindo desses pastores, desses profetas. Está próximo, ele vai chegar a qualquer momento. Não durma, não dormite, porque ele está para vir. Mas não é assim. Eila, o grande dia do Senhor, a volta dele, amarga é a voz do dia do Senhor. Clama ali o homem poderoso. Aquele dia é o dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra. Guarde esse versículo, porque nós vamos vê-lo novamente, Paulo falando lá em Coríntios. Então guarde. Mas pelo fogo do seu zelo será devorada toda a terra, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então, alguns podem dizer assim, mas está ali, vai ter a tribulação, ele fala o dia de tribulação. Veja que essa tribulação está linkada a uma destruição total e apressada da face da terra, na qual Jesus voltará com fogo para julgar toda a terra. Se ocorrerá o arrebatamento, como pode, então, se dar o arrebatamento e todas essas coisas se cumprirem ao mesmo tempo? É impossível. Nós fazemos de Deus, a palavra de Deus, mentirosa. Quando nós olhamos Isaías 66, do versículo 15 ao 16, diz assim: pois eis que o Senhor virá com fogo, novamente. Isaías está concordando, né? Ou
vamos colocar assim, Sofonias está concordando com Isaías. Pois eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros serão como o trovelinho, para retribuir a sua ira com furor, e a sua repreensão com chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Com toda a carne o Senhor entrará em juízo. E os que forem mortos pelo Senhor serão muitos. Em Romanos 5, 8, verso 8 e 9, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Qual será a ira? É esse dia de julgamento, esse dia de destruição, é esse dia que virá como fogo ardente. Deus voltará com fogo ardente, Jesus Cristo voltará para julgar a terra. Pois bem, eu vou explicar para você que está me ouvindo aí esse assunto através de duas perspectivas. E traz um pouco, na verdade, da minha própria vivência e como eu cresci dentro da igreja, obviamente pai como pastor, então a gente cresceu dentro da igreja. E a minha experiência foi muito interessante porque eu acabei lendo muitos livros enquanto pré-adolescente, adolescente, e sempre me ficou no coração muito claro que nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, lendo também Corrie ten Boom, que era O Refúgio Secreto, foi um livro que me marcou, e ela também sempre colocou que a igreja passará pela tribulação. Obviamente que se nós cremos que Jesus voltará e levará a sua igreja de forma secreta, nós temos que entender então Jesus voltará a segunda vez e levará a sua igreja. Jesus terá que voltar uma terceira vez. A Bíblia não fala de que Jesus voltará 3 vezes. Jesus falou: eu vim, agora eu vou para meu Pai, mas eu vou voltar. Ponto final. A Bíblia está clara. A primeira maneira que eu vou explicar para vocês é uma forma histórica. Por que o arrebatamento, na verdade, pré-tribulação, ele começou a ser pregado no Brasil? Por volta de mais ou menos 1830 até mais ou menos 1850, o pregador inglês chamado John Darby, ele começou a defender uma estranha revelação que ele teve acerca de como aconteceria a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Porém, nessa mesma época, muitos atribuíram a uma jovem chamada, na verdade adolescente, que ela teve um sonho, chamada Margaret MacDonald, de Glasgow, na Escócia, que ela teve um sonho e ela começou a compartilhar, escreveu esse sonho, começou a compartilhar esse sonho, que Jesus Cristo tinha se revelado para ela, de que Deus faria de uma maneira um pouco diferente, como seria o arrebatamento da igreja, e ela passou então a divulgar esse sonho dela. Porém, os líderes da época, tanto da Escócia quanto da Inglaterra, eles foram totalmente contra, e afirmando que era contrário à palavra de Deus, e que não era bíblico. O que ela estava falando, na verdade, era uma heresia, porque começou a se divulgar como se fosse realmente uma revelação divina de como aconteceria o arrebatamento da igreja. De qualquer forma, John Darby e depois o C.S. Scofield, que nós sabemos aí que teve a Bíblia Scofield, que daí ele disseminou essa teoria dele através da própria Bíblia, com o comentário de Scofield e a ideia dele, entre outros também que defendiam essa mesma falsa doutrina, porque ela é falsa, influenciaram países, por exemplo, como a própria Suécia e os Estados Unidos, sem nenhuma base bíblica. Na verdade, acabam pregando até mesmo contra o próprio Jesus Cristo. Os missionários suecos, porque nós crescemos na Igreja Batista Independente, então tivemos a influência dos missionários suecos, que sofreram, em partes,
muitos deles sofreram essa influência, então, inglesa ou da escocesa, né? Dessa nova visão e nova compreensão de como se daria o arrebatamento da igreja. Então, esses missionários suecos vieram para o Brasil, acabaram também pregando a mesma falsa doutrina. E é por isso que, na verdade, nós vemos nas igrejas Assembleias de Deus e alguns ramos das igrejas batistas, aonde continuam pregando o arrebatamento secreto da igreja. Esse arrebatamento será secreto, né? As suas roupas ficarão no chão, as pessoas desaparecerão e o avião vai cair, o carro vai bater porque perdeu o motorista, porque assim por diante. Nos Estados Unidos, a maioria dos pastores pregam essa falácia. As igrejas do Evangelho Quadrangular, de origem norte-americana, lançaram suas bases aqui no Brasil, também pregando a mesma mentira. E é com tristeza, na verdade, que eu digo que, infelizmente, até o pastor David Wilkerson, um homem de Deus, até ele mesmo, na verdade, não tinha qualquer entendimento bíblico acerca do fim dos tempos, né, conhecimentos escatológicos, e sempre pregou que Jesus Cristo poderia voltar a qualquer momento. Eu mesmo ouvi pregações dele, né, dizendo que Jesus estaria voltando e poderia voltar a qualquer momento, então repassando novamente essa falsa doutrina do arrebatamento pré-tribulação. Devido à sua grande influência mundial, acabou também, na verdade, sendo disseminado ao redor do mundo. E eu vejo uma coisa aqui de uma maneira interessante, que, não sei, talvez por pregar essa doutrina bíblica, eu creio que Deus o levou antecipadamente num acidente de carro, que de uma certa forma foi um acidente banal, onde a sua esposa não faleceu, mas ele acabou falecendo. Uma pessoa, um tempo atrás, me disse: eu fico muito impaciente quando o assunto é o arrebatamento, porque isso nunca acontece. Sempre ficam pregando que a hora é agora, vai chegar, e na verdade nunca chega. Então eu expliquei para essa pessoa, disse para ele, não ouvir mais essas pregações, mas que ouvisse a verdade bíblica. Satanás tem enchido o seu coração, eu falei, com ansiedade, e meio que até com desespero. Na verdade, eu oro para que ele não venha se frustrar e não venha negar a Jesus Cristo nos últimos dias, mas tenha um sentimento de que, mas eu realmente penso que ele é um tipo de pessoa que acabará deixando a sua fé em breve, quando a grande tribulação começar e ele perceber que ninguém foi a lugar nenhum. Estaremos todos aqui. Por que ela é chamada de grande tribulação? Porque Jesus falou que quando essa tribulação chegar, não haverá maior, nem antes, não houve, e não haverá nenhuma depois. Então Jesus falou, não acontecerá nada mais terrível depois, e não houve nada antes dela. Jesus Cristo voltará depois da tribulação, porque foi ele mesmo quem disse quando ele voltaria. E ele disse assim, e depois da tribulação daqueles dias. Quais dias? Os dias que ele estava explicando, ele estava em Mateus 24, ele estava no Sermão da Montanha, ele está falando para os discípulos perguntaram, Jesus, quando essas coisas vão se dar, como é que vai ser a sua volta? O que nós temos que esperar? E Jesus estava explicando. E depois, e depois quer dizer o quê? Quer dizer depois daqueles dias. Aí sim, Jesus voltará. Não existe um arrebatamento secreto no começo da tribulação. Caso isso fosse ocorrer, Jesus teria nos avisado, olha, a hora que for começar toda a destruição, o inimigo aparecer, não se preocupe, eu vou arrebatá-los e tudo vai estar certo e vai ficar... Fique tranquilo, não precisa se preocupar. Isso não aparece na palavra de Deus.
esse é todo um novo conceito, um outro evangelho, na verdade, que nos preparará para escapar de uma tribulação. Ao invés do evangelho que Jesus Cristo pregou para perseverarmos até o fim, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eis a perseverança, a fé dos santos, aqueles que perseverarem até o final. Razões para não crer na falsa doutrina do arrebatamento. Quais são elas? Temos várias. A primeira razão que eu creio que a gente não deve crer e que você não deve crer é que eu não acredito que a igreja será arrebatada antes da tribulação, porque o arrebatamento não é encontrado, não é descrito na palavra de Deus. Não existe arrebatamento pré-tribulação. Não tem em lugar nenhum, não está escrito isso na Bíblia. Você pode inferir que, por exemplo, existirá uma vinda de Jesus, você pode tentar forçar alguns textos, né? Muitas coisas na Bíblia você também pode inferir, você pode forçar algumas coisas na Bíblia que parece que estão ali, mas não estão, a não ser que ela esteja escrita efetivamente, nós poderemos crer. Alguns podem usar o escape, por exemplo, de Noé, dizendo assim, Noé com a sua família, eles foram, na verdade, não foram julgados por Deus e eles foram arrebatados. Mas é curioso porque a ênfase do texto bíblico está no modo como as pessoas estariam vivendo quando Jesus iria voltar. Elas estariam vivendo exatamente como estava vivendo, as pessoas estavam vivendo no tempo de Noé. E não é o foco do texto, a exegese bíblica não é como ele, a sua esposa e os seus filhos, as noras foram salvas, não é essa a ênfase do texto. Até mesmo porque ele e a sua família, na verdade, ficaram. Eles não foram a lugar nenhum. Todos os outros seres humanos morreram. Quem ficou? Ficou Noé e mais 7. Não existe um único verso na Bíblia que afirma que existirá um arrebatamento pré-tribulação ou um escape antes dos dias trabalhosos que estão ainda à nossa frente. Para você ser um entendido, um expert em escatologia, né, é preciso que você leia e estude 4 textos bíblicos, e esses textos eu quero, na verdade, citar aqui, vou citá-los, mas eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia em casa e sentasse para ler. Não precisa ser tudo de uma vez só, você pode pegar esses textos e estudar uma vez por dia, orar, pedir que o Espírito Santo revele para você a palavra. Não sou eu que revela a palavra, não sou eu que tenho a verdade quem tem é o Espírito Santo que revela a palavra de Deus. É Ele que irá revelar ao seu coração essa verdade. O primeiro texto se encontra em Mateus 24, no versículo 29 até 31. E de Jesus está dizendo, imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Quais dias? Aqueles que ele mesmo, Jesus Cristo, estava discursando acerca. Em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo, ele então diz assim, está falando aos Tessalonicenses, olha, eu não preciso escrever acerca do final dos tempos para vocês, porque nós já estivemos juntos, nós já conversamos sobre isso. O dia do Senhor, ou seja, a volta dele e o nosso ajuntamento com ele, quando Jesus vai voltar, e nós vamos nos ajuntar com ele, é assim que Paulo está referindo, esse dia não pode vir, Paulo está dizendo, não vai, esse dia não vai acontecer, não vai, a não ser que antes venha a apostasia. E a aparição do filho da perdição. Esses primeiro precisam ser revelados. A apostasia precisa acontecer. E o filho da perdição, o anticristo, precisa aparecer. Então, meu amado, Jesus não pode voltar agora. Jesus não pode voltar daqui a 1 minuto. É impossível, porque senão ele mesmo, Jesus Cristo, é mentiroso
E Paulo é mentiroso também. E essa não é a verdade. Nós estamos atrás, nós queremos conhecer a verdade. Nós conheceremos a verdade nos libertará da angústia, da impaciência, da incerteza que nós estamos vivendo. Mas o Senhor quer nos dar segurança. Veja que quando Paulo fala, ele fala que é um evento único. Jesus vai voltar, nós vamos ser arrebatados com ele. Não são vários eventos que vão acontecendo de forma separada, uns levando alguns, depois volta, deixa mais o outro, depois esses são santos, mas daí são santos que não são os santos da tribulação, aí tem os santos do arrebatamento, daí tem outros santos que já estão no céu, daí tem os santos que estão de roupa branca, é uma misturada de santos. Não, mas nós estamos falando também dos santos que é o povo de Israel, o próprio povo de Israel, não somos nós, a igreja. Essa é uma confusão. Isso é confusão, isso não é a palavra de Deus. Né? No capítulo 1 desse próprio carta de Paulo aos Tessalonicenses, o próprio livro dele, né? O apóstolo Paulo vai dizendo, olha, eu sei que vocês estão em aflição, eu sei que vocês estão sofrendo por amor ao Senhor Jesus Cristo, eu sei das dificuldades de vocês, mas pense que a nossa libertação, que o nosso alívio, o alívio de vocês, será exatamente quando o Senhor voltar com um fogo ardente no seu retorno, na sua volta. Então não será um arrebatamento secreto antes da tribulação. Em 1 Coríntios, novamente Paulo, em 1 Coríntios 15, do versículo 50 até 52, Paulo explica a ressurreição dos nossos corpos no último dia, quando o Senhor voltar. E esse texto faz uma confusão também, forçam algumas coisas para tentar justificar aí a vinda secreta de Jesus Cristo. Paulo está falando do nosso corpo mortal, que será transformado em corpo incorruptível. Então Paulo vai descrevendo e diz assim, os nossos corpos serão mudados, como num piscar de olhos, na última trombeta. Paulo está dizendo, nosso corpo, que hoje é corruptível, esse corpo pecador, desgraçado, miserável, do qual nós temos uma luta constante entre os desejos do nosso corpo e aquilo que o nosso espírito, a nossa alma, continuamente se conflitam. Né? E Paulo falou, miserável homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer é exatamente isso que eu faço. E vou dizer que você nem eu somos diferentes de Paulo. Mas ele está dizendo assim, quando essa última trombeta tocar, né, o nosso corpo será mudado, num piscar de olhos. Mudou. O corpo corruptível que o Heber tinha mudou. O seu corpo mudou. Assim, num piscar de olhos. Mudou. Mas esses profetas aí de meia bocas, né, eles de plantão, eles distorcem o texto dizendo que é exatamente assim que Jesus voltará, num piscar de olhos. Jesus vai voltar, e de uma maneira secreta, e isso vai acontecer. Ninguém vai saber, e pode ser em qualquer momento. O texto não diz nada disso. O que Paulo está discursando é exatamente a nossa transformação do nosso corpo. Nessa volta de Jesus, na última trombeta. A última trombeta. Quantas trombetas soarão antes de que Jesus Cristo volte? São 7 trombetas. Qual é a última? Bom, a última é a 7ª. Se são 7 trombetas, a última só pode ser a 7ª. Então, nessa última trombeta, Jesus Cristo voltará e transformará os nossos corpos em um piscar de olhos. Esse mistério não levará 1 ano, 3 anos, 3 anos e meio, meia tribulação. Não. A mudança de corruptível para incorruptível será instantânea. Então lembre-se, você só terá o seu novo corpo após a última trombeta, quando ela soar, quando Jesus Cristo irá retornar para toda a terra e todos
os olhos o verão. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 até 17, Paulo fala que Jesus voltará com o som de uma trombeta. Então Paulo escreveu, obviamente, a segunda carta, aqui a primeira carta, Paulo fala exatamente que Jesus voltará com o som dessa trombeta. Essa é a última trombeta com forte alarido. E aqui não tem nada de secreto. Eu não consigo entender um texto que diz que voltará com voz de anjo, com trombeta, com alarido forte. E daí é secreto? Não, mas nós estamos falando da terceira volta. Não, mas terceira volta, porque a segunda já aconteceu. Então, a igreja foi arrebatada secretamente. Veja, começa a confusão. Na verdade, não tem como ser secreta essa volta. Se os mortos ressuscitarão, leia o texto. Se os mortos ressuscitarão, né, aqui, conforme diz o texto, os mortos ressuscitarão primeiro, antes de nós, ou aqueles daquela geração que estiverem vivos. Então, se os mortos ressuscitarão no último dia, então porque é o fim. Os mortos ressuscitarão no último dia, não no arrebatamento pré-tribulação. Não tem como. Então, não tem uma outra vinda ou um outro retorno de Jesus Cristo. Esse é o evento final. Quando os mortos ressuscitarão. E eles ressuscitarão primeiro. E depois, aqueles que estiverem aqui serão arrebatados com ele. E nós desceremos. E essa é a vinda de Cristo. Acabou. Não tem mais nada. O segundo motivo para não crer no arrebatamento, que vai acontecer antes da tribulação, é que não existe nenhum ensinamento sobre esse assunto na história da igreja. Desde os Atos dos Apóstolos. Não vamos encontrar. Você pode ir, pode fuçar, pode procurar, você não encontrará nada. Até então ser, como eu conversei, falei anteriormente, até mais ou menos cerca de 1850, nunca no meio evangélico tinha-se ouvido acerca de um arrebatamento secreto, muito menos separado da volta de Jesus Cristo. Ninguém nunca pregara, tampouco ensinara sobre esse tema. Assim como a série Deixados para Trás é apenas uma fantasia. Como o próprio livro do Tim LaHaye diz, é uma ficção cristã. E ele é colocado no livro de ficções. Ele é uma ficção cristã. Se ele é uma ficção, ele não é bíblico. Não é para ser pregado. Você até pode assistir, fica legal, né? Mas, na verdade, é um grande desensino da palavra de Deus. Se ele não é bíblico, então ele também não deve ser pregado. Se ele não é bíblico e não é pregado, não deve ser pregado, então é uma heresia. Esse arrebatamento secreto, antes da tribulação, foi concebido e, na verdade, injetado diretamente pelo diabo, por Satanás, na corrente sanguínea do corpo de Jesus Cristo, a sua igreja. E eu espero que essa minha pregação, seja o despertar de anticorpos para lutarmos, para que você lute, para que eu lute contra essa doença maligna que nos ataca, que ataca o corpo de Cristo. Enquanto Jesus Cristo tem o desejo de preparar sua igreja ao redor de todo mundo para a sua vinda, alertando sobre a tribulação, para nos prepararmos sobre a perseguição que virá antes dele retornar. Satanás, ao mesmo tempo, quer preparar essa mesma igreja para escapar, para não perseverar, confundindo o corpo de Cristo, desiludindo as pessoas e deixando-as predispostas a serem ofendidas caso Jesus Cristo não surja antes do anticristo para resgatar a igreja dele. Como ele pregou? Não, ele não pregou assim. Humanos pregaram outro evangelho. Essa será uma vitória parcial do diabo, que tentará levar muita gente com ele ao inferno. Mas você
não será enganado. Você não será enganada, porque está sendo ensinada hoje e está ouvindo essa minha mensagem. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. O terceiro motivo para nós não crermos, na verdade, no arrebatamento antes da tribulação, porque é basicamente um ensino errôneo da igreja, que é a igreja do Ocidente, né? Em todas as igrejas do Oriente Médio, da Ásia, devido a constantes perseguições que sempre sofreram e continuam sofrendo continuamente, como por exemplo na Índia, no norte da Índia, a perseguição é extrema. Em todo aquele canto asiático há uma perseguição constante, a igreja sempre esteve sob perseguição, a igreja do Oriente, no Irã, no Iraque, na Síria, sempre sendo perseguidos, até hoje continuam sendo perseguidos. Na verdade, essa heresia de que haveria um arrebatamento antes da tribulação nunca ganhou adeptos. É interessante observar isso. Ninguém que entra em contato com a palavra de Deus e que, a lendo pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, chega à conclusão que existe um arrebatamento secreto da igreja através de uma suposta segunda vinda de Cristo parcial, que vai ser uma segunda vinda, mas talvez seja uma terceira vinda depois, ou essa segunda vinda não é chamada segunda vinda porque ela é parcial. Para que alguém defenda essa heresia, essa pessoa precisa ter sido ensinada primeiro. Ninguém lendo a Bíblia vai acabar tirando essa conclusão de que existirá uma salvação, uma remoção, uma retirada da tribulação. Essa igreja que está sendo perseguida no Oriente, que está sendo perseguida na Ásia, na África, estamos vendo os cristãos sendo dizimados por toda a África. E não duvide que em breve começará aqui na América Latina. Ela, na verdade, está sendo preparada para uma grande perseguição. Perseguição que irá, na verdade, causar mortes, situações terríveis. E ficará ainda pior, eu digo para vocês. Mas esses, na verdade, que estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão sendo quartejados, estão sendo degolados, estão sendo espancados, estão sendo apedrejados. Abra sua internet e procure cristãos apedrejados, degolados, queimados, vivos. E você se assustará. E você? Você está esperando ser arrebatado antes da tribulação? Subir e ficar lá de cima olhando, tomando uma Coca-Cola, olhando os miseráveis 3 anos e meio sofrendo, para que daí Jesus possa voltar pela terceira vez para salvar o seu povo? O quarto motivo é que a mensagem de escapar da grande tribulação não é encontrada em nenhum dos alertas de Jesus Cristo que ele nos deixou. Jesus nos ensinou que nós deveríamos ser sempre perseverantes, nos preparássemos com perseverança no meio da tribulação e não deveríamos fugir dela. Deveríamos proclamar o evangelho do reino a todas as nações. Daí sim viria o fim. Essas são as instruções de Jesus. É um alerta para nós nos envolvermos na pregação do evangelho e não ficarmos esperando o momento da aflição. Quando chegar, quando ela estiver sobre nós, nós seremos livres dela. Jesus não nos ensinou assim. Agora, se aqueles que têm a mensagem para ser pregada, você, eu, formos removidos secretamente da face da terra, quem levará a mensagem do evangelho aos 4 cantos da terra, para que esse evangelho chegue ao mundo inteiro? E aí então o fim possa vir. Quem será? Jesus nos avisou que nós seríamos chamados a dar nossas vidas por amor a Ele. E assim como Ele deu a sua vida por nós, da mesma forma, nós seríamos odiados por todas as nações. Jesus falou, vocês serão odiados por
todas as nações, por causa do meu nome, Jesus falou. E eles os colocarão à morte. Os matarão. Jesus estava falando. Por amor do meu nome. Jesus nunca pregou sobre a ausência da tribulação em sermos seus discípulos. Pelo contrário, Jesus falou que nós teríamos muitas tribulações, mas teve bom ânimo. Porque eu venci, Jesus falou, eu venci o mundo. Vocês também vencerão. No capítulo 7 do livro do Apocalipse, o apóstolo João, aquele discípulo de João, aquele que era íntimo amigo de Jesus, que se reclinava, né, no peito de Jesus, ele então se encontra com esse Jesus Cristo novamente, depois de quase 60 anos de que o seu Senhor tinha partido. E ele olha ao redor e ele vê multidões de pessoas de todas as línguas, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações. E o texto diz assim, eu quero ler para você, e um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Ele está perguntando para João. E João disse, Senhor, tu sabes, eu não sei. E ele disse-me, João está dizendo, então esse ancião me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro durante a grande tribulação. Por isso, por esse motivo, por essa causa, por terem passado, por terem enfrentado o que enfrentaram, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará. Algum outro texto diz, Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 7, 13 até 17. E eu quero dizer uma coisa aqui para você. Se a igreja for arrebatada e não for passar por essa grande tribulação, eu quero dizer, certamente, essa igreja, então, não participará desse encontro. Ela não terá o direito de estar no meio desses povos, porque ela preferiu outro caminho, que não aquele determinado pelo Senhor Jesus Cristo, de sofrer por amor do seu nome. As vestes brancas são dadas aos mártires, que resolutamente decidiram morrer pelo seu Senhor. Não se preocupe, porque no juízo eterno, todos esses que programaram esse Covid-19, existem tantas coisas aí incertas, duvidosas, esses que assim planejaram essa opressão sobre toda a terra, né? Eles serão julgados pelo justo juiz e serão lançados juntamente com Satanás no lago de fogo eterno, onde há pranto e ranger de dente. Não duvide que Deus, o justo juiz, julgará na sua ira, não na tribulação, mas na sua ira, que será exatamente o dia que ele voltar para arrebatar a sua igreja
e com ele nós descemos para que o fim se dê. E eu espero que realmente Deus fale ao seu coração e lhe convença que é perseverar, não é ficar ansioso, é perseverar com fé, orar, buscar a Deus, jejuar e esperar que a sequência dos eventos que Ele nos disse acontecerão passo a passo e o Espírito Santo nos orientará dia após dia o que deveremos fazer para que nós possamos vencer esse período, os 3 anos e meio da grande tribulação que passaremos, porque os 3 anos e meio primeiros, esses anos primeiro que virão, obviamente eles não trarão essa tribulação, porque o de Cristo se fará o Salvador de toda a pátria, né? O grande Salvador de todo mundo terá soluções para todo mundo. Mas a partir do momento que as perseguições e as lutas começarem, nós teremos 3 anos e meio. E Jesus falou assim, volte lá em Daniel e leia Daniel, porque foi o profeta Daniel que falou acerca das coisas do fim. Então, que essa palavra possa lhe ajudar, possa lhe encaminhar e lhe dar certeza de que você estará com Cristo. Não interessa se sofremos aqui, não interessa se nós morremos aqui, não interessa se nós deixemos essa vida através da tribulação, com morte e sofrimento. Essa vida passará. O que importa é a vida eterna, que só Jesus Cristo pode dar. Que você o aceite. Se você ainda não aceitou, é o momento que você tem para aceitar o Senhor Jesus Cristo. Pedir perdão dos seus pecados. E dizer, Senhor, transforma o meu coração. Transforma a minha vida. Muda a minha vida. Para que eu possa estar contigo eternamente. Essa é a minha palavra para você hoje. Que Deus lhe abençoe.